Alô pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou tratar de um assunto que é denominado de pesquisa operacional. A pesquisa operacional é um conjunto de métodos que foi elaborado durante a Segunda Guerra Mundial, no final da década de 30 e no começo da década de 40, né? Aonde foi durante a Segunda Guerra Mundial, tá? É, porque a necessidade do desenvolvimento desses métodos é que durante a guerra é, havia um esforço de guerra, né, contra a força do eixo, né, que era a Alemanha, a Itália e o Japão. E com isso as indústrias elas deveriam, né, ser mais eficientes para se fazer um melhor combate. E esses métodos ficaram aí, né, e são utilizados até hoje, né, nas indústrias para a melhoria do desempenho. Então, o que trata-se desse método? Então, para nós termos uma ideia, eu tenho aqui um PowerPoint que eu vou maximizar aqui, só para a gente entender o que esses métodos eles trabalham, tá? Então aqui, em pesquisa operacional, em situações reais, nós sabemos que os recursos ele tem uma certa limitação, seja de matérias-primas, insumos, seja o tempo, seja ter recursos. Então tudo tem um determinado limite, os recursos são finitos. Então, para haver uma melhor otimização, então é o seguinte, aqui a gente tem uma função na pesquisa operacional, a gente trabalha com funções, chamada função objetivo, que a gente quer maximizar ou minimizar. Bem, essa função ela depende dessas duas variáveis, tá? Nesse caso aqui eu estou modelando a produção de dois produtos, de P1 e P2, tá? O X1 representa a quantidade em unidades do produto P1 e X2 a quantidade em unidades do produto P2, tá? Aqui estão as restrições, né? Que tem que ser obedecidas, tá? Então aqui essa primeira equação é restrição em relação a horas. Então eu tenho um total disponível de 20 horas. Só que para produzir uma unidade do produto P1 eu levo 2 horas. Para produzir uma unidade do produto P2 eu levo 1 hora. Para produzir uma unidade do produto P1 eu utilizo uma unidade da matéria-prima que foi denominada aqui de alfa. E para produzir cada unidade do produto P2 eu utilizo 2 unidades dessa matéria-prima. E aqui a mesmíssima coisa, tá? Aqui é só uma questão óbvia, né? Como a gente está falando em quantidades em unidades de produto, né? Essas variáveis aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então essas são as restrições. Então ao domínio da minha função ela vai estar restrita por essa região que vai estar restrito por essas inequações, ou seja, eu vou procurar lá no meu plano a região que são descritas por essas desigualdades, tá? Bem, existe um método que é aplicado chamado método simplex, tá? Que ele é utilizado justamente para você encontrar aqui dentro dessas restrições a melhor solução, ou seja, a função que vai maximizar o valor dessa função, né? Então, porque eu quero produzir a maior quantidade possível, né? Dentro aqui esse 3 e esse 5 nós podemos interpretar que esse 3 seria a unidade monetária, né? Então a cada produto eu tenho 3 unidades monetárias a gente pode pensar que esse 3 aqui a gente esteja trabalhando em unidade milhar, né?
ou seja, cada unidade vale 3.000, né? Tá? Então, como resolver esse problema usando o método simplex, né? Então a gente vai utilizar, vai resolver a aplicação desse método utilizando o Excel, tá? Então o Excel é uma ferramenta que serve para resolver problemas de pesquisa operacional. Então vamos lá dar uma olhada no Excel então, tá? Então eu vou sair aqui temporariamente aqui e vamos lá. Então vamos aprender a como utilizar o método simplex utilizando o Excel. Então aqui, se vocês olharem aqui, eu já coloquei mais ou menos pronto. Opa, eu minimizei, era para maximizar. Só um pouco, pessoal. Então aqui, se vocês observar, a minha planilha do Excel está montada, tá? Aqui é a minha tabela. Aqui eu vou colocar as restrições, tá? Aqui os valores à direita, né? Aqui os valores das variáveis e aqui a minha função Z. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar essa tabela antes de aplicar o método simplex, tá? Que é dado pela ferramenta Solver. Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá voltar. Então a minha função objeto minha função objetiva é 3x mais 5y, né? Ou 3x1 mais 5 vezes x2. Então eu vou selecionar essa célula e eu vou escrever a fórmula ali. Então sempre quando vai escrever uma fórmula no Excel, você sempre tem que ter o sinal igual. Então vai ser 3 vezes a célula I4, que é a célula que corresponde à variável x1, mais 5 asterisco a célula I6, que corresponde à célula I6, que corresponde à variável x2. Então você aperta Enter, está ali a fórmula. Por enquanto isso aqui deu zero, porque os valores para ambas as variáveis é zero. Agora eu vou me preocupar em montar as inequações. Então voltando lá, vamos ver. Então desse lado aqui, só vou maximizar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Aqui eu tenho 20, né? Essa expressão 2x1 mais x2 menor ou igual a 20, x1 mais 2x2 menor ou igual a 24 e menor ou igual a 20. Bem, eu vou fazer o seguinte, nessa coluna aqui eu vou colocar 20, 24 e 20, tá? Eu vou fazer isso. Aqui nessa parte eu vou começar a descrever as restrições. Então voltando lá, olhando aqui, só um pouco, pessoal, é que eu minimizei, era para... Então aqui, ó, a primeira inequação tem a expressão 2x1 mais x2. Então é isso que eu vou escrever lá. Então vai ser igual, né? Igual a 2 vezes x1, que é essa célula aqui, mais x2, que é essa célula aqui. Pronto. Agora vai ser igual... agora tem que observar a outra restrição. A outra restrição é x1 mais 2x2. Então vai ser igual a x1 mais 2 vezes x2. E a última restrição que eu vou fazer aqui é x1 mais... vai ser x1 mais x2 igual, pronto. Bem, feito isso, agora vamos aplicar a ferramenta Solver, né? Então, agora você seleciona a ferramenta Solver, está na guia de dados. Se essa ferramenta não aparecer, significa que você vai ter que habilitar isso. Então daí você vai lá em arquivos, opções, daí tem lá suplementos, e daí você seleciona Solver, tá ok, então aí ela já vai aparecer disponível aqui para você utilizar.
Então aqui apertando a ferramenta Solver, então primeiro tem definir o objetivo. Definir o objetivo é essa célula aqui onde a gente escreveu a função objetivo. Nessa segunda linha você deixa na opção de máximo, porque nós queremos maximizar a nossa função. Aqui você vai selecionar as células que estão representando os valores de x1 e x2. Aqui eu vou adicionar as restrições. Então aqui eu vou selecionar as expressões que eu escrevi das restrições. A gente tá todas as igualdades, a gente está trabalhando menor ou igual, né? Então pode deixar assim, todas são menor ou igual, né? Se tiver uma que é maior, daí você tem que mudar, né? Então tá aqui, daí você tá um ok, né? Acho que é adicionar, vou dar um adicionar e depois tá isso. Então você pode estar cancelar, né? Isso. Tá, ele volta aqui, tá adicionar e cancelar. Pronto. Tá aqui. Bem, aqui ó, só prestem atenção na hora, selecione um método, tá? Então se não tiver no Simplex, você muda para Simplex, tá? Selecione Simplex. Daí aqui coloca resolver. E daí ele vai calculando as funções, manter a solução do solver, ok, pronto. E tá aqui, então a melhor solução possível aqui é 5 e 9, ele tem o número decimal, né? Mas daí você arredonda para o inteiro mais próximo, então é 5 e 9. E a maior rentabilidade que a gente vai ter nesta situação é 62 unidades monetárias, né? Aproximadamente, tá? Então essa aqui é a ferramenta Solver no Excel que a gente pode utilizar para resolver vários problemas envolvendo pesquisa operacional, tá? Pesquisa operacional é quando você tem uma função que você quer maximizar o valor ou minimizar, só que as variáveis independentes da sua função, elas estão restritas a uma determinada região, tá? Então, para mais de duas variáveis, você pode fazer o mesmo procedimento. Tá? Então, por essa videoaula é isso. Eu agradeço a sua visualização até aqui. Se você achou o vídeo útil ou interessante, você, por favor, dê um like. Tá? Então, até uma próxima videoaula.